Nesta videoaula, nós vamos dar prosseguimento à nossa abordagem sobre o fascismo italiano, tema do currículo de História para os terceiros anos do ensino médio. Não deixe de ver a primeira parte desse estudo assistindo o vídeo anterior sobre o nascimento e a ascensão do fascismo italiano. Neste vídeo, vamos trazer os principais aspectos do regime fascista no poder até a sua queda. Benito Mussolini havia começado a sua carreira com a fama de marxista, agitador, revolucionário e partidário de teses radicais, como a convocação de greve geral em caso de guerra, defendidas pela maioria do Partido Socialista Italiano no pré-guerra. Mas, no começo do conflito mundial, Mussolini virou casaca. A tal ponto que a sua posição em favor da entrada da Itália na guerra o levou a ser expulso do Partido Socialista Italiano. Então, sustentado por alguns industriais e certamente financiado por dinheiro francês, esse ex-dirigente do periódico socialista Avanti funda em Milão seu próprio jornal diário, o Il Popolo d'Italia, que imediatamente passou a defender a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Mussolini estava entre os líderes das manifestações que, em maio de 1915, precipitaram a entrada da Itália na guerra, como aliada da França, Inglaterra e Rússia. Alistando-se como voluntário, lutou na frente de batalha, foi ferido num treinamento e voltou à sua vida de civil em 1917. Uma das primeiras reformas fascistas, logo após assumir o poder, foi executada na área da educação, conduzida pelo ministro Giovanni Gentili. Segundo Mussolini, seria a mais fascista das reformas. O lento trabalho de democratização do ensino, que tinha sido conduzido durante décadas, seria destruído já nos primeiros anos do fascismo no poder e substituído por um sistema rígido e autoritário, preso à filosofia do Estado fascista e educador. A reforma fascista na educação impôs a todas as escolas um mesmo exame de aprovação. As escolas italianas se tornaram os alvos principais da propaganda cultural e da doutrinação ideológica fascista. As escolas passaram a ser instituições que deveriam promover a mobilização da juventude, fortalecendo todos os ideais do Partido Nacional Fascista. A juventude foi usada como uma metáfora da mudança social. Até mesmo o material didático das séries iniciais traziam conteúdos exaltando os princípios de obediência, deveres, espírito militarista e culto à imagem de Mussolini. Uma ostensiva perspectiva cívica-militar dentro das escolas. Os estudantes participavam de gigantescos desfiles, no sentido de fortalecer a unidade nacional ainda mais. Outro aspecto que se fortalece no interior das escolas é a exaltação da cultura física, em detrimento das outras áreas do conhecimento. Várias modalidades de ginástica eram praticadas no interior das escolas italianas.
Houve também cortes no orçamento das escolas técnicas ou o fechamento de várias unidades escolares. Nos materiais didáticos, traziam mensagens subliminares sobre a superioridade da raça italiana, particularmente em relação às populações de origem africana e eslava. Até mesmo nos documentos oficiais havia referência explícita dos elementos do Partido Nacional Fascista, bem como o calendário nacional de efemérides fascistas. Nos eventos cívicos militares, Mussolini fazia questão de condecorar os alunos que alcançaram algum tipo de destaque ou mérito. O regime fascista passou a criar uma série de organizações de crianças, adolescentes e jovens que eram extensões da escola e que se configuravam como seções juvenis do Partido Fascista. De 6 a 8 anos, os Lobinhos, Figli della Lupa, e dos 8 aos 14 anos, La Opera Nazionale Balilla. Aqui nós temos o juramento do jovem no momento que começa a fazer parte de uma organização fascista. A juventude fascista, nesse cartaz, o fascismo não promete honras, ofícios ou ganhos, mas dever e combate. Em outro cartaz, o Festival de Ginástica da Ópera Balilla, o trabalho com a juventude. E até mesmo no anúncio de uma caneta, a mais econômica, a mais perfeita, a mais segura, representa um desejo de dar uma cutucada no mundo, estimulando de uma maneira subliminar a agressividade juvenil. Aqui temos uma típica família fascista. O pai, membro dos Camisas Negras, os 4 filhos homens, membro das organizações fascistas juvenis, mais 3 meninas pequenas e a mãe com mais uma criança no colo. 8 filhos no total. Mesmo enfrentando um fluxo emigratório permanente, inclusive o Brasil recebeu um contingente significativo de italianos, uma família numerosa era o padrão vigente, tanto nas áreas urbanas como também nas áreas rurais. O papel da mãe era simbolicamente valorizado. As progenitoras dos filhos e futuros soldados da Nova Itália. Trabalho Nacional para a Proteção da Maternidade e Infância, um órgão estatal que instituía a comemoração do Dia da Mãe e do Filho, 24 de dezembro. O padrão da família numerosa, com vários filhos, era observado tanto nas famílias de renda baixa, como também nas famílias de alta renda. E até mesmo o Mussolini, no seu segundo casamento, teve 2 filhas e 3 filhos. O futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência.
O futurismo desenvolveu-se em todas as artes e influenciou diversos artistas, que depois fundaram outros movimentos modernistas. No Manifesto Futurista, de 1909, seus adeptos declaram solenemente: queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo, queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo. Nas obras dos artistas futuristas, é possível perceber a valorização da velocidade e do dinamismo, exaltação à tecnologia, e desde a sua fundação, os futuristas estabeleceram uma ligação ideológica com o fascismo. Defendiam uma ruptura com o passado. As obras visuais dos futuristas utilizavam a publicidade e tipografias. Defendiam o uso da violência através do militarismo. Aqui temos uma questão do vestibular da FUVEST de 2019. Então a questão, o enunciado fala: o futurismo de Marinetti e o fascismo de Benito Mussolini têm em comum? Alternativa correta, a alternativa E, a glorificação da ideologia da guerra e da velocidade proporcionada pelos avanços técnicos e militares. A presença futurista foi intensa na propaganda política, como também na propaganda comercial, representando uma variedade de produtos das principais indústrias e empresas italianas, como a Pirelli e a Fiat. No regime fascista, o povo não era considerado como cidadão, mas apenas como produtores. As greves foram proibidas e o interesse individual ou de classe deveria subordinar-se ao do Estado fascista. No cartaz, o apelo: adquira ou compre produtos italianos. Não deveria ter luta de classes. O Estado fascista se coloca como árbitro nos conflitos entre o capital e o trabalho. Os sindicatos foram definidos como colaboradores. O corporativismo foi regulamentado na Carta de Lavoro de 1926. Esse documento regulava as relações entre o capital e o trabalho pela mediação do Estado. Constituía um conjunto de leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, concedia uma série de benefícios e estabelecia um rígido controle sobre as relações do trabalho. No cartaz de propaganda oficial, o governo fascista desenvolveu a minha dignidade de trabalhador e de italiano. A propaganda fascista estava sempre associando os trabalhadores a uma perspectiva militar, como mais um combatente da pátria e da vitória. No corporativismo, os órgãos de representação de classe seriam regulamentados e controlados pelo Estado fascista. Não só os trabalhadores urbanos, os operários das fábricas, foram disciplinados pela política trabalhista do Estado fascista.
Os trabalhadores rurais também estiveram sobre a sua órbita. Uma das metas era obter a autossuficiência na produção de trigo, matéria-prima para as fábricas de massa e para a produção de pães. Em fevereiro de 1929, o regime fascista sela um acordo estratégico com a Igreja Católica, que será fundamental para sacramentar a conquista e a consolidação do poder pelos fascistas. É o chamado Acordo de Latrão. Estabelecia uma troca de benefícios e privilégios entre a Igreja e o Estado fascista. Regulamentava a criação do Estado da Cidade do Vaticano, um território soberano da Igreja dentro da cidade de Roma. O catolicismo passa a ser a religião oficial do Estado fascista, eliminando o caráter laico das instituições nacionais. O casamento religioso passa a ser reconhecido pelos cartórios civis. Os padres ficavam isentos do serviço militar obrigatório. O ensino religioso católico passa a ser obrigatório em todas as escolas italianas. Dentro de Roma, o Vaticano passa a ser a sede do poder do Papa e da Igreja. Mussolini aumenta ainda mais a sua popularidade. Segundo o Papa Pio XI, Mussolini era o homem que a providência nos enviou. Com o casamento do fascismo com a Igreja, nós tivemos o crescimento das forças paramilitares, o aumento à perseguição aos partidos e líderes políticos de oposição, a censura dos meios de comunicação. Por outro lado, o regime realizava investimentos em obras públicas, alcançava alguns resultados positivos em relação ao desemprego e ao analfabetismo e garantia a preservação do capitalismo italiano. No auge de sua popularidade, Mussolini garantia o apoio irrestrito de amplos setores da sociedade italiana. Monarquistas, membros do exército, latifundiários, industriais, empresários, classes médias, Igreja Católica, formaria ampla base de apoio ao fascismo italiano. Por outro lado, Mussolini e o fascismo não eram aceitos por uma parcela considerável da população italiana. Sociais-democratas, liberais, anarquistas, socialistas, comunistas, artistas, intelectuais, jornalistas e uma parcela expressiva dos operários e camponeses exerceram uma permanente oposição ao totalitarismo fascista, promovendo várias formas de resistência. Muitas vezes silenciosa, outras vezes aproveitando as oportunidades e organizando manifestações. Ou ainda publicando jornais com críticas ao regime fascista, que eram distribuídos de forma anônima, como uma publicação do jornal panfletário O Resgate Italiano. Muitas pessoas optaram por deixar a Itália, emigrando para outros países, de forma voluntária ou procurando asilo político ou ainda fugindo dos órgãos de repressão da ditadura fascista. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, muitos dos opositores do regime fascista formaram os partigiani, grupos armados que procuraram enfrentar e derrotar o regime fascista. No ano de 1932, o regime estava comemorando a primeira década no poder, quando foi organizada uma grande exposição comemorativa, a Mostra da Revolução Fascista.
Solo la lingua italiana, um cartaz de advertência da milícia fascista. Somente se expresse nas lojas e nas ruas, falando ou cantando em italiano, senão... Em outubro de 1935, o exército italiano inicia a invasão da Etiópia, a partir dos territórios coloniais da Eritreia e Somália. Depois de 6 meses de batalhas, a resistência etíope é derrotada e é proclamado o Império Italiano. Os domínios italianos sobre a África se estendiam sobre os territórios da Líbia, Eritreia, Somália e Etiópia. A ambição do imperialismo italiano, além dos domínios africanos, era também exercer o controle dos Balcãs e da Grécia, bem como da maior parte do mar Mediterrâneo. Dentro da Itália, essas conquistas eram saudadas e comemoradas como sendo a fundação do Império Fascista. O rei Vítor Emanuel era proclamado o novo imperador da Etiópia. Benito Mussolini, o Duce, era celebrado como o grande guia, o grande condutor, o grande chefe das novas conquistas italianas. Em julho de 1936, quando teve início a Guerra Civil Espanhola, a Itália de Mussolini fornece uma preciosa ajuda às forças fascistas espanholas comandadas pelo general Franco. Após a ascensão do nazismo na Alemanha, em janeiro de 1933, a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler estarão estabelecendo uma atuação conjunta em vários momentos que antecedem e também durante a Segunda Guerra Mundial. No cartaz fascista, procura reforçar essa aliança. A Alemanha é verdadeiramente nossa amiga. Os encontros entre Hitler e Mussolini se intensificam. Mussolini recebe Hitler em Roma e Hitler recebe Mussolini em Berlim. Em 1936 é constituído o chamado Eixo Roma-Berlim, um acordo de colaboração política, ideológica e militar entre os dois governos fascistas. Mussolini e Hitler tinham muita coisa em comum. Os dois ditadores comungavam dos mesmos princípios, governavam seus países através de formas e práticas extremamente semelhantes. Era natural que os dois dirigentes dividissem as mesmas ambições. Em julho de 1940, a Itália declara guerra à França e à Inglaterra. Em outubro, Mussolini ordena a invasão da Grécia. O Diário Oficial do Fascismo Italiano, o jornal fundado por Mussolini, e o Popolo d'Italia comunica aos italianos que chegou o momento da guerra. Três anos mais tarde, as ambições do fascismo italiano começam a desmoronar. Em março de 1943, são organizadas greves operárias em Turim e em Milão. O território italiano já sofria os primeiros bombardeios. Em julho do mesmo ano, as tropas aliadas invadem a Sicília. No final de julho, Mussolini é destituído do cargo de primeiro-ministro e substituído pelo general Badoglio. O rei manda prender Mussolini. Em setembro de 1943, Mussolini é libertado pelos parceiros alemães, dando ainda uma sobrevida ao fascismo italiano.
Entre setembro e outubro de 1943, é constituída no centro e norte do país a chamada República Social Italiana, um estado fascista que Mussolini comanda com a proteção dos alemães. Já no início de 1944, as tropas aliadas avançam para o norte, libertando Roma e a região da Toscana. Em 1945, o movimento de resistência ao fascismo ordena o levante geral e, com o apoio das tropas aliadas, Mussolini e o fascismo são finalmente derrotados. Mussolini é fuzilado e seu corpo é pendurado em uma praça no centro de Milão. Então, agora nós vamos ver, né, as 15 características do fascismo. 1. Ataque aberto à democracia. 2. Apelo a um homem forte. 3. Desprezo pela fraqueza humana. 4. Obsessão com a hipermasculinidade. 5. Militarismo agressivo. 6. Apelo à grandeza nacional. 7. Desdém pelo feminismo. 8. Investimento na linguagem da cultura declinante. 9. Desprezo dos direitos humanos. 10. Supressão na dissensão. 11. Propensão à violência. 12. Desprezo pelos intelectuais. 13. Ódio à razão. 14. Fantasias de superioridade racial. 15. Políticas de eliminação voltadas para a limpeza social. O fascismo foi tema também do vestibular da Unicamp em 2019. Na primeira fase, então foi colocada a letra da canção Bella Ciao. E também a fotografia da fachada da sede do Partido Nacional Fascista, decorada com painel com centenas de sim, e no centro a imagem futurista do rosto do Duce. Então nós temos o enunciado da questão da Unicamp. A fotografia anterior registra a fachada do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini em 1934. A música Bella Ciao foi um hino cantado contra o fascismo de Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 25 de abril de 2018, quando a Itália celebrou os 73 anos de sua libertação do nazifascismo, a canção foi entoada em várias partes do país. Então, nós temos como alternativa correta a letra C. Trata-se de uma música de alcance internacional, entoada em várias partes do mundo, em diferentes contextos de resistência política contra o fascismo. Regime caracterizado pela adesão da massa em relação ao seu líder, como explicita a fotografia. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Então esta foi a segunda parte do nosso estudo a respeito do fascismo italiano. Espero que esse vídeo
possa contribuir para a sua compreensão, o seu entendimento desse tema tão importante do chamado período entre guerras. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Muito obrigado. Una mattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore, un partigiano